Tome o seu lugar, por favor. Tem sido dias intensos mesmo. E nós já estamos vindo de uma maratona. Eu e a minha esposa já tivemos numa maratona nos Estados Unidos, depois em Ribeirão Preto, depois em São Paulo, depois em Ribeirão Preto, e depois aqui, e semana que vem em Aracaju. E depois nós vamos passar em casa, né, amor? Vamos para casa. Aleluia, né? Meu nome é Luiz Hermínio, a seu dispor para serviços leves. Não carrego mais peso desde o dia que encontrei Jesus. O fardo é leve, o jugo é suave, e não estou cansado da sua obra. Eu estou cansado da obra que eu coloquei achando que era dele e não era. O que te cansa é aquilo que você acha que é de Deus, para a sua vida, para o seu ministério. Aquilo que Deus manda você fazer não cansa, e o que Deus manda você fazer, Ele paga a conta. O que Deus faz, irmãos, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Nesses dias nós já choramos, nós já pulamos, já dançamos, já gritamos, já deu vontade de morrer, já deu vontade de ressuscitar, né? Hoje pela manhã, realmente, ontem à noite e hoje pela manhã, assim, ontem à noite eu fui para casa meio em crise. Olha, ontem era sábado, e fazia tempo que não me dava uma crise daquela, irmão. A última vez que eu tive uma crise daquela foi na sexta. Eu não sei quanto a você, mas quanto mais eu prego o evangelho, mais inadequado eu me sinto. E me esforço mais para chegar, pelo menos ficar parecido com Jesus, sem hipocrisia. Isso é pura graça, e ainda bem que hoje pela manhã Ele falou conosco sobre graça. E nos arremeteu no coração dele e mostrou, na sexta Ele mostrou o que nós tínhamos que fazer. E ontem Ele mostrou o que nós tínhamos que desfrutar daquilo que Ele já fez, para que pudéssemos fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Louvado seja Deus. Então, eu acredito que nesse tempo Deus está levantando assim algumas coisas, está quebrando conceitos, resgatando princípios, restaurando valores, para que a gente possa entrar num lugar de avivamento. Eu acredito que nesse tempo assim está ficando claras as coisas para nós. Eu não sei quanto a você, até Efésios profetiza isso. Paulo fala em Efésios no capítulo 3, versículo 8, ele diz: o mistério que estava oculto desde os séculos passados, agora está sendo revelado à sua igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus. A igreja está descobrindo coisas desse tempo. Essa geração, não é porque ela é melhor do que as outras, mas o Senhor resolveu revelar algumas coisas para uma geração, amém? Aleluia. Então o mistério que estava oculto, que nem a anjos, foi revelado. Alguém me perguntou esse dia: pastor, alguém me disse, o senhor estava pregando, estava cheio de anjos assim. Eu não vi nenhum, mas a pessoa disse que viu, então, né, eu acredito. Ela disse: eu vi um monte de anjo assim. O senhor pregando estava cheio de anjo. Tem gente que é bom, né? Tem visão aberta, tem áudio, né? O áudio e vídeo, o sistema de áudio e vídeo dele é ótimo, né? O meu é mais a Bíblia. Eu abro a Bíblia, eu estou com Deus orando, Ele diz: vai lá na Bíblia em tal lugar e tal, eu abro a Bíblia, o negócio flui. Mas tem gente que o sistema de áudio e vídeo é bom. E ela disse: eu vi um monte de anjo, pastor. Eu digo: meu Deus, é? Ela disse: é. Eu disse: pastor, posso perguntar uma coisa? Ela disse: eu disse: pergunta, irmã. Ela disse: o que os anjos vêm fazer na igreja? Eu disse: ele vem fazer duas coisas. Primeiro, ele vem nos abençoar, porque eles são ministros de bênção. E segundo, eles vêm aprender com a gente. Quando eu falei vem aprender com a gente, ela disse: está amarrado, pastor. Agora o que é que eu tenho para ensinar para anjo? Eu digo: irmã, anjo não tem revelação, porque ele não tem o Espírito de Deus. Ele foi criado para servir. Tem coisas que a igreja sabe que nem a anjos foi revelado. Você é o único ser que tem parte de Deus. Salmo 8, verso 4 diz que um pouco menor do que os anjos Ele nos fez, e glória e honra nos coroou, nos deu domínio sobre todas as obras das suas mãos, e colocou tudo debaixo dos nossos pés. Quando diz que Ele nos fez um pouco menor do que os anjos, é porque os anjos estão no código do céu, e nós estamos no código da terra e do céu. Aleluia.
Então nós precisamos entender isso, irmão. Se você vê um anjo aí passando com um notebook ou com um iPad, anotando algumas coisas, fica tranquilo. Amém? É que eles não têm revelação. É verdade. Meu Deus, estou falando sério. Não é heresia, não. Anjos não têm o Espírito de Deus, eles foram criados, mas eles não têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é você, que segundo a vontade de Deus intercede por nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós para revelar a vontade de Deus, não é para nos dar presente. Ei, é essa hora que você diz amém. O Espírito Santo habita em mim, não é para me dar presente, é para me revelar o que Deus quer. Porque eu não sei orar como convém. O Romanos 8, 26 diz que eu não sei orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede comigo com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Por isso que quando eu vou orar, às vezes eu estou em casa, vou orar, vamos orar. Eu entro no quarto do Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas o Espírito Santo sabe. Então eu vou deixar Ele orar no meu lugar. Aí eu ponho uma musiquinha, sento lá, deito o joelho e fico. A mente fica infrutífera. Ainda bem que ela fica infrutífera, porque ela quer dominar a oração. Ela quer pedir só para você. E essa oração, a Bíblia diz que quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens. E espíritos falam mistérios. A oração em línguas é uma arma de edificação, irmão. Então, você sabe o que Deus vai fazer com você amanhã? Sabe? Então deixa Ele orar no seu lugar, porque segundo a vontade de Deus, Ele intercede por nós. Amém? Louvado seja Deus. Eu aprendi 3 coisas. Aprendi que realmente o que Deus quer de nós são 3 coisas absolutas. Os 3 verbos que o Senhor nos ensinou é o ide, fazei e ensinai. Pronto. Se você ir, fazer e ensinar, está ótimo. Amém? E aí as outras coisas te serão acrescentadas. Amém, querido? Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo de número 2. E o versículo de número 12 em diante. Irmão, se você achar esse óculos estranho, não é meu, é da minha esposa, amém? É que eu esqueci o meu. E a gente até na visão está na mesma visão, a gente tem a mesma necessidade, né? E eu pensei que eu tinha posto o meu óculos ali, e aí eu disse, empresta o seu, essas pontinhas aqui o meu não tem, tá, irmão? Esses brilhinhos do lado também não. Então eu já vou falando já, porque a gente está ao vivo pela internet, né? Que as pessoas, né? Tem os internautas e tem os infernautas, né? Tem os infernautas que ficam no Facebook só para pegar furo da gente. Aí eles ficam, ó, tá moderninho demais. Você viu o óculos que ele está usando? É verdade, irmão, tem os infernautas que ficam só para pegar o seu furo. Tem gente que me segue as ministrações só para ver os verbos que eu conjugo errado. Ele nem sabe que eu só ia para a escola jogar futebol e jogar ping-pong. Ele nem sabe que eu estudei pouquíssimo demais. Aleluia. Que eu aprendi a falar bonito com gente que fala bonito. Ai, meu Deus. Ô, gente pobre de espírito, meu Pai, ajuda.
Aleluia. Capítulo 2, versículo 12. Diz assim: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou em duas partes, apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou às margens do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e o outro lado, e Eliseu passou. Vendo os filhos dos profetas que estavam de frente dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Disseram-lhe os teus servos: com teus servos há 50 homens valentes, deixa-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não os enviei, não os envio. Mas eles persistiram com ele ao ponto de aborrecê-lo. Assim lhe disse: enviai então. E enviaram 50 homens que o buscaram por 3 dias, porém não acharam. Quando voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó, ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: como meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril. Disse ele: trazei-me uma tigela nova, e pondo nela sal. E eles a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte ou esterilidade. São aquelas águas até o dia de hoje, conforme as palavras que Eliseu tinha dito. Amém, irmãos? Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. A história você conhece. A história você conhece. Elias avisou a Eliseu: eu vou ser arrebatado, Deus vai me tomar de você. E é tão interessante, irmãos, que Deus dá o endereço de Eliseu para Elias. Eu até acredito, e aí como diz o apóstolo Paulo: agora falo eu e não o Senhor. Eu até acredito que Elias não fez tudo que poderia ter feito. Por isso que eu acho que a unção de Elias vai voltar. Porque nós, pregadores, ministros do Senhor, nós precisamos entender uma coisa. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para a síndrome de Elias não pegar a gente. Qual é a síndrome de Elias? É achar que a gente está sozinho, que só a gente está fazendo a coisa certa, que só a gente sabe ouvir a voz de Deus. Deus teve que ir atrás dele numa caverna para dizer: cara, sai daí, eu não mandei você para cá. Então nós precisamos não precisamos ter a síndrome de Elias. A unção de Elias vai voltar. Ela já voltou uma vez para preparar o caminho do Senhor, e ela vai voltar de novo para preparar de novo o caminho do Senhor. Agora, se nós queremos a unção de Elias, nós precisamos andar no trajetório de Elias. Nós precisamos conhecer por onde Elias pisou. Amém, irmãos? Porque filho, você não ensina com palavras, você ensina com atitudes. Você pode dizer para o teu filho: não faz isso, mas se ele vê você fazer, ele vai fazer também. Amém? São as atitudes que ensinam nossos filhos. E a gente acha que dizendo para eles: não faça, mas eles veem a gente fazer. Aleluia. Por isso que Deus, a lei ela não teve o poder suficiente. Deus teve que vir na terra através de Jesus e mostrar como é que faz. Jesus veio na terra para mostrar para mim e para você como se faz. Amém? A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado sem pecado, em tudo ele suportou, aprendeu a obediência por aquilo que suportou. Então Jesus é o meu modelo. Eu amo todos os personagens da Bíblia, mas Jesus é o meu modelo. É o meu modelo de acerto, é o meu modelo de perfeição, é o meu modelo de fazer a coisa certa. Amém? É o meu modelo de amigo, é o meu modelo de filho, é o meu modelo de fidelidade, é o meu modelo de generosidade, é o meu modelo. Eu amo todos os personagens da Bíblia, e
E ninguém é perfeito. Você pode ver que Deus deixou todo mundo bem claro na Bíblia, para ninguém se impressionar com o homem. Deus podia ocultar o porre de Noé, o adultério de Davi, a mentira de Abraão, mas Ele não, deixou tudo bem claro para a gente ver, amém? Para a gente não se apoiar em mais ninguém. Então, os personagens da Bíblia, eles servem para mim como lições de vida, experiências de vida, mas o meu modelo é Jesus. Amém, irmãos? E o meu modelo deixou 3 verbos para mim, ensinou 3 coisas para mim: ide, fazei e ensinai. Então você tem que fazer isso, pelo menos isso no cristianismo. Amém, irmãos? Outra coisa que ele me ensinou, a falar dele. Então eu tenho que falar mais dele, menos de mim e nada dos outros. Amém? Fala bastante dele. Quando precisar falar de você, deixa que alguém fale de você, ou bem ou mal vão falar, fique tranquilo. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa que a síndrome de Elias toque a gente. Só que nós precisamos andar na trajetória de Elias. Primeiro, Elias liberou uma palavra para uma geração: não vai chover aqui segundo a minha palavra. Mas ele também foi privado da água. Amém? Não pense porque você vai profetizar, você vai ser privado da prova. Não, ele passou junto. Primeiro, Elias passava tempo com Deus. Elias comia quando Deus queria, da mão de Deus. Amém? Elias todo dia picanha do céu, meu filho. Bebia do ribeiro. Depois Elias foi começar na casa de um órfão e de uma viúva, para aprender que essa é a verdadeira religião. Aquele que sustenta órfão e viúva nas suas tribulações. Depois Elias saiu, Deus dizia: vai lá, Elias, vai lá, Elias. Elias seguia a palavra, seguia as orientações do céu. Depois Elias para. Deus fala e diz assim para ele: agora vai e te apresenta a Acabe. Vai lá porque eu vou confrontar Acabe. Elias foi e confrontou uma liderança corrupta. Depois Elias sobe o monte, desafia o povo. Então nós temos que andar nessa trajetória de Elias, se nós queremos que o espírito de Elias volte. Mas não é sobre Elias que eu quero falar essa noite. Eu estou fazendo isso para a gente chegar no lugar. Eu quero falar sobre a gente voltar ao início, voltar em algumas coisas de Deus, algumas coisas que a gente sente assim. Eu não sei quanto a você, eu tenho saudade da inocência, daquele momento, daquele tempo que a gente ia para a igreja e a gente achava que todo mundo era crente mesmo, que todo pastor era santo, que todo irmão que levantava a mão e fazia cheia, calabaçúria, era crente mesmo. A gente até achava que a gente era crente. A gente achava, a gente não sabia muita coisa, não sabia muito, mas o que a gente sabia, a gente fazia bem feito. Eu sou neto de um homem que orava no almoço de joelho. Saía da cadeira assim, dobrava o joelho para orar pela comida. Eu sou neto de um homem que quando ia receber a aposentadoria, o caixa dava o dinheiro para ele, ele já separava o dízimo e botava no outro bolso. Ele vinha com o dinheiro do banco nos 2 bolsos. E eu um dia perguntei: vô, por que você faz isso? Põe dinheiro aqui, põe dinheiro ali. Ele disse: porque aqui é o dízimo. Eu disse: mas por que você não tira em casa? Ele disse que tem que ser o primeiro. Se não for o primeiro, não adianta, Deus não recebe. Às vezes parava no posto de gasolina, eu dizia: vô, eu preciso abastecer o carro, o senhor tem dinheiro aí? Ele disse: não, usa o teu, depois eu te dou. Eu digo: mas o senhor acabou de receber. Ele disse: não, mas eu não entreguei o do Senhor ainda. Enquanto eu não entrego do Senhor, eu não uso o meu. Eu digo: aí não. Aí é muito radicalismo. Mas era um radicalismo que nos protegia. Que quando chegava um pastor na nossa casa, a gente ficava até assustado, irmão. Meu Deus, se ela abrir a boca aqui, Jesus está voltando, meu pai. A mesma coisa quando Samuel chegou na casa de Jessé, a cidade ficou em pânico, porque pensou: meu Deus, Deus vai falar aqui hoje. Hoje nós viramos piadas na internet, viramos chacotas nas redes sociais. Mas Jesus vai mudar isso, irmãos, porque Deus está levantando uma raça aí que não tem medo de nada.
Deus está levantando uma tribo aí que não tem medo de nada. Os Icemen, os homens de gelo, que não se ofendem, que não se machucam, que não se ferem com fofoquinha, com picuinha, com ofensas. Aleluia, que nem clara de neve, quanto mais bate, mais cresce, mais branco fica. Deus está levantando uma geração que não se ofende, que não se machuca, que não se fere, que não está nem aí. Uma geração de profetas. Irmão, todo profeta ele é solitário, está sempre rodeado de gente, tem família, tem filhos, mas lá no íntimo ele é solitário. Por quê? Porque ele vê primeiro as coisas. E quando você, é terrível você ver primeiro as coisas, porque você tem que convencer os outros que viu, que foi Deus que falou, que vai acontecer. Eu me lembro que há 15 anos atrás eu pregava sobre reino de Deus lá em Itajaí, as pessoas iam embora da igreja. Quando eu comecei a falar de paternidade, pessoas enfiavam o dedo no meu nariz e diziam assim: a paternidade, agora ele começou uma nova revelação. Não, irmão, Adão era filho de Deus. É porque a gente só reconhece Deus como Deus, não como Pai. Eu tenho um filho de 10 anos, está sentado ali, e quando ele quer falar comigo, sabe o que é que ele diz? Ele levanta a mão e diz: eterno e soberano Deus. Não! Ele diz: Pai, ô Pai. E se não der atenção, ele fica chamando até olhar. Pai. Pai. O problema é que nós conhecemos Deus, mas nós não conhecemos o Pai. Nós precisamos entender isso, querido. Deus é Pai. E quando você entende Deus como Pai, o que eu vou falar parece heresia, mas não é. Anota aí. Se você quer conhecê-lo como Pai, muitas vezes você vai ter que esquecer que Ele é Deus. Eu não estou dizendo que Ele não é Deus. Eu estou dizendo que às vezes a gente se relaciona com Ele como Deus, mas não sabe se relacionar como Pai. Não sabe falar com Ele com simplicidade, como Pai. Querido, por quê? Porque nós estamos perdendo a noção de família também. Deus nos deu uma família para representar a sua glória. Deus não vai fazer nos templos sem fazer primeiro nos lares. Amém? Mas a família, principalmente a família brasileira, a família americana, a família tem entrado num caos. Por quê? Os avós estão no asilo, os filhos na creche e os pais no Facebook. Alô? No dia 4 de junho, Deus me deu uma palavra. Eu e minha esposa sentamos, conversamos, choramos, e ela me tomou o telefone. Não abra mais o telefone perto da sua esposa, elas estão terríveis, estão tomando o telefone da gente. Meu telefone está desligado há 37 dias. Faz hoje, estou contando que nem quando o cara vai no ar e para de beber. Estou 37 dias em abstinência. Faz 37 dias que eu desliguei. Eu estou falando da minha experiência. Isso, se servir para você, você usa. Se não servir, embola e joga no lixo. Há 37 dias eu desliguei o WhatsApp, apaguei o aplicativo, desliguei meu telefone. Isso era um sábado. Domingo, segunda e terça eu pensei que eu ia morrer. Eu já usei droga. Eu fui viciado em drogas por alguns anos. E eu sei quando uma pessoa fica sem droga, quando ela é viciada. A ansiedade, a abstinência é terrível. Irmãos, eu tive o mesmo sentimento, a mesma opressão de quando eu queria usar droga e não tinha. Eu dizia para ela: deixa eu pegar pelo menos na mão. Eu dizia, não dizia? Deixa eu ver o seu, então, me dá o seu. Deixa eu ver se alguém quer falar comigo. Ela disse: não, ninguém quer falar com você. Eu disse: quer sim. Muita gente quer falar comigo.
Pessoas querem me convidar para ir na igreja, e pastor deve estar passando luta, quer falar comigo. Ela diz: ninguém, quem mais precisa falar com você está aqui dentro da sua casa, sou eu e sou seu filho. Quem mais precisa estar com você agora é eu e seu filho. Irmãos, a minha experiência tem sido sobrenatural. Faz 37 dias, e eu não tenho vergonha de falar publicamente, porque se Deus me levantou para ser modelo de algumas coisas, eu tenho que ser. Eu e a minha esposa conversamos mais nesses 37 dias do que nos últimos 3 anos. Nós desfrutamos mais da nossa vida nos últimos 37 dias do que nos últimos 3 anos. Nós falamos mais palavras de amor um para o outro nesses últimos 37 dias do que nos últimos 3 anos. Já que se Deus me levantou para ser modelo de alguma coisa, vamos começar pela família. Irmãos, nós não podemos perder a nossa casa. O sucesso no ministério não substitui o fracasso em casa. O sucesso no ministério não substitui o fracasso da família. E eu nem vou falar de família hoje. Eu só estou dando esse exemplo para você, para que Deus fale para algumas pessoas que estão aqui hoje, que se você não tomar algumas atitudes, talvez não seja o celular, seja outra coisa. Se você não tomar algumas atitudes, nos próximos dias você vai perder a sua casa. Estou aqui nessa noite debaixo do Espírito de Deus como um profeta para te falar. Eu sei que essa palavra não serve para todos, e talvez nem todos tenham esse problema que eu tive, mas eu estou falando para você. Alguns que estão aqui precisam tomar decisões drásticas. O mundo não é feito de oportunidades, o mundo é feito de decisões. A sua vida é feita de decisões, e quer saber? Para tomar decisões em Deus, às vezes você vai perder oportunidades, mas não tem problema, as oportunidades vão e vêm, mas Deus permanece com você para sempre. Não tem problema, deixa Deus trabalhar aí na sua vida, meu irmão. Alguns de nós, fica tranquilo, deixa Deus trabalhar, irmãos. Eu moro numa cidade de 190 mil habitantes, no litoral catarinense, aonde eu nasci e fui criado. E Deus dizia: você vai andar no mundo, você vai ser um pregador. Eu dizia: como? Um cara que estudou o primeiro ano do 2º grau, que nunca administrou nada na vida, com um casamento pendurado e falido. Como que alguém que estava saindo das drogas, morrendo de câncer, endemoniado, Deus diz: você vai ser um apóstolo de nações, eu vou te levantar como uma voz. Eu digo: voz? Eu nem falava direito. Lá numa cidade pequena, num lugar considerado pelo Brasil como a capital da AIDS, a capital da prostituição. Deus não precisa de nada para promover o que Ele falou que vai fazer, irmãos. Deus só precisa que você acredite nele. Não foi a internet que me promoveu, não, foi a palavra de Deus. Aleluia. Então deixa eu te falar uma coisa: se Deus tem promessas com você, fica tranquilo. Deus vai fazer. Deus vai fazer, e você não precisa ajudar Deus. Não negocie os meios para justificar os fins. Volte ao começo de tudo. Tem uma música que a gente cantava: quero voltar ao início de tudo. Lembra disso? Amém? Então, querido, nós precisamos voltar para esses lugares. Nós precisamos entender que não adianta ficar tirando paranho, teia de aranha. Tem que matar a aranha, que amanhã tem paranho de novo. Não adianta a gente ficar limpando só o paranho, não. Vai lá e mata a aranha. Diz: aqui não, aqui você não vai construir mais nenhuma teia de aranha na minha mente, no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E não adianta a gente se importar com o autoritarismo para adquirir o respeito das pessoas que a gente não tem mais de Deus.
Deus nos chamou para andar em autoridade, não em autoritarismo. Amém? Sabe para que Deus chamou a gente mesmo, pastor? Quem é pastor aqui? Duvido você ter uma gravata daquela ali. Não tem. Não, não dá. Sabe como Deus chamou a gente? Sabe para que Deus chamou a gente? É como uma vela acesa que vai queimando e vai iluminando. Vai diminuindo e vai iluminando, diminuindo e iluminando, diminuindo e iluminando. Se gastando e se deixando gastar pelos outros, para manter a casa acesa, para manter a bênção de Deus acesa. Amém, querido? Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo, nós nunca tivemos numa geração com tanta liberdade. É ou não é, gente? Liberdade, é ou não é? Mas nunca tivemos também numa geração tão apostata das coisas de Deus, que vulgariza a presença de Deus, que se perde, que se embriaga com a vinha. Nunca tivemos numa geração. Quer saber de uma coisa? Há 30 anos atrás, quem é pastor há bastante tempo aqui sabe o que eu estou dizendo. Há 30 anos atrás a igreja brasileira era pobre. Era pobre ou não era? Era pobre. A igreja brasileira há 30 anos atrás era pobre, tinha poucas pessoas, né? Às vezes cantava no playback, na fita, naquela fitinha cassete, lembra da cassete? Aí botava a música, a irmã dizia: não é essa, irmã, é do outro lado. No playback. Não, irmã, não é, não, eu não trouxe. Ai, meu Deus, eu não trouxe, irmão, mas Deus vai dar vitória. A gente falava, não era assim? A gente às vezes subia e dizia: irmão, eu não ensaiei, mas eu quero cantar um hino aqui para o Senhor. Horrível. Meu Deus. Há 30 anos atrás a gente não tinha dinheiro, a gente não estava na internet, não tinha canal de televisão, mas a gente tinha uma palavra e tinha uma promessa: Brasil, celeiro de nações, Brasil, celeiro de missões. Do Brasil eu vou levantar um remanescente que vai tocar as nações. Eu me lembro disso, eu era desviado, mas eu estava lá, na promessa. Hoje nós temos muito. A igreja tem dinheiro no banco, ela tem bens materiais, mas o que nós vamos fazer com a palavra que Deus nos deu? Vamos ou não vamos? Vamos fazer o que Deus nos chamou ou não vamos fazer? Deus nos deu tanta liberdade, mas Ele não quer só dar liberdade, Ele quer dar autonomia. Porque não adianta ter liberdade e não ter autonomia. Autonomia tem a ver com maturidade. Deus não vai dar autonomia para criança. Embora a gente tenha liberdade, mas a gente precisa ter autonomia para fazer o que nós somos chamados para fazer. Minha filha mais velha tem 30 anos, meus filhos mais novos têm 10. A minha filha mais velha, ela tem liberdade e autonomia, porque ela alcançou uma idade, hoje ela é uma pastora lá em Portugal. O Samuel tem 10, ele tem liberdade também, mas ele não tem autonomia. Ele está debaixo de tutores. Nós ainda somos os seus tutores. Vai chegar um dia que ele vai deixar a nossa casa, então ele vai alcançar liberdade e autonomia. Deus quer nos dar autonomia, irmãos. Por isso nós precisamos amadurecer como igreja. Amém, querido? Quando eu li esse texto aqui, Eliseu andou com Elias, grudado em Elias. Ele era tão grudado na unção, que Deus teve que passar com uma carruagem no meio para separar os dois. E Elias subiu num redemoinho. Ele grudou e Elias disse: não te largue enquanto tu não me deres porção dobrada. O que tu queres? Eu quero porção dobrada. Elias dizia: fica aqui que eu vou ali. Ele disse: não fico não, eu vou atrás. Fica aqui em Gilgal que eu vou a Betel. Ele disse: não, eu vou a Betel. Então chegou em Betel, ele disse: fica aqui em Betel que eu vou a Jericó. Ele disse: não vou, eu vou também. Fica aqui em Jericó que eu vou no Jordão. Ele disse: não, vou junto. Elias olhou e disse: cara, o que você quer? Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Então Elias liberou uma pérola. Ele disse: se tu me veres subindo, então tu vais receber. Quando Elias subiu, a capa caiu. Por que a capa caiu? Porque a unção não é para a terra, a unção é para o céu. Não, a unção é para a terra, não é para o céu. Deus não vai, você não vai usar a unção na eternidade. Amém?
A unção foi dada para você fazer agora. A unção é uma habilidade que Deus dá para você trabalhar agora. Por isso que a capa caiu. Amém? Então nós estamos no tempo. Quem tem mais de 50 anos aqui? Levanta a mão aí. Se eu sou você, sabe o que eu faço? Eu já separava umas 10 pessoas, assim da família, principalmente da família, já começava a transferir o coração para elas. Por isso que nós precisamos estar bem com Jesus, para deixar um legado. Não, eu estou deixando uma herança. Herança não é legado. Legado é uma herança remida pelo sangue de Jesus. Você pode deixar bens, e esses bens, não adianta deixar uma herança com dívida. Não adianta você deixar uma herança se essa herança está devendo alguma coisa para o diabo. Você tem que deixar algo remido. Aleluia. E se a gente deixar algo remido, daí sim, você está andando, seus filhos correrão e seus netos voarão. Eles vão andar numa velocidade maior do que você. Então Eliseu grudou em Elias, e Elias perguntou: o que você quer? Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Quando ele sai, a capa cai. A capa cai, e Eliseu diz: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. E Elias sumiu. A capa caiu, ele pegou a capa, pegou a unção. Rapaz, quando a gente pega a unção, dá vontade de fazer tanta coisa com ela. Pegou a unção, o que é que eu vou fazer com ela? Já sei. Eu vou cortar ela em pedacinho e vou vender na igreja. A capa do milagre. Você vai levar para casa nesta noite a capa do poder. Você vai botar debaixo do travesseiro, e o amor perdido vai voltar. Você vai botar na gaveta do caixa do seu negócio, e o dinheiro vai voltar. Ou tem outra ideia, você pode... Onde é que caiu a capa? A capa caiu aqui. Então peraí, vamos construir uma basílica aqui. E todo mundo vai vir aqui pagar promessa. Aqui um homem foi arrebatado para o céu. Vamos subir escadas de joelhos, vamos acender velas. Dá certo? Claro que dá, porque é pela fé. Tem gente lá na África, bruxo lá na África, que levita, sai do chão. Tem bruxo lá na África que pega um coco assim, partido no meio, e conversa com outro a 300, 400 quilômetros, com outro coco no ouvido. Bruxaria. Dá certo fazer as coisas pela fé? Claro que dá. Tem gente que pega um trevo de 4 folhas, bota na carteira para render. Pega uma nota de $, enrola e bota na carteira, que é para chamar as outras. A fé é um negócio terrível. Um fé de mais, outro fé de menos. Poderia dar tudo certo, mas Eliseu não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele pegou a capa e disse: aonde está o Deus de Elias? Ele não perguntou onde é que está o Elias de Deus, ele perguntou onde está o Deus de Elias. E continuou exatamente onde Elias parou. O último milagre de Elias foi abrir o Jordão. O primeiro de Eliseu foi abrir o Jordão. Quando o meu Jesus foi para a eternidade, ele disse: vocês farão as obras que eu faço, e farão maiores do que essa, porque eu vou ao Pai. Então eu tenho que pegar a unção que Ele me deu e não ficar inventando porcaria, inventando moda. Eu tenho que fazer o que Ele mandou: ide, fazei e ensinai. Ide, fazei e ensinai. Não pega a unção e fica inventando moda. A unção que Ele te deu, você tem que continuar da onde Ele parou. A unção é dele, não é sua. Por isso que uns são, outros não são. Deus nos chamou para andar nele e andar com Ele. Aí aqueles 50 profetas disseram: deixa a gente procurar Elias.
Eles disseram: gente, ele foi arrebatado, fica tranquilo, não vai não precisa. Não, quem sabe a gente acha ele. Ele disse: tá bom, vocês querem ir, vão. Eles foram 3 dias procurar e não acharam. Depois de 3 dias eles voltaram. Disseram: eles não estão não, a gente procurou e não achou. Eu disse: eu falei para vocês não irem. Aí aqueles homens procuram Eliseu e disse: eles estavam em Jericó. Eles disseram: olha, a terra aqui é boa. A cidade está bem localizada, mas a terra é estéril e as águas são amargas. Que estranho esse óculos, né, irmão? Meu Deus do céu. A cidade está bem localizada, mas a terra é estéril e as águas são amargas. Não adianta, irmão, você está num lugar bem localizado, se a terra não funciona, se a terra é estéril, se ela não dá o seu fruto. Lembra da mensagem da sexta-feira? Quem esteve aqui na sexta? Lembra que a terra responde ao homem e o homem responde a Deus? A terra não obedece a Deus, ela obedece o homem. E por que ela não obedece a Deus? Porque Deus já entregou a terra para o homem. O homem tem que responder a Deus. À medida que o homem se comporta com Deus, a terra vai se comportar ao homem. Quando Adão caiu, a terra começou a produzir espinhos e abrolhos, diz a Bíblia. Por quê? Porque Adão caiu, a terra perdeu a custódia, Adão perdeu a custódia da terra. Ele já não tinha mais governo sobre a terra. Por isso que há uma ardente expectativa da criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus, para que a terra está gemendo, diz a Bíblia. A terra está dizendo o seguinte: alguém me governe, por favor. Alguém me governe. Eu preciso de alguém que ande com Deus para governar de novo a terra. A terra não dá fruto se você não semeia, meu filho. A terra só devolve o que você dá a ela. Aí disseram para Eliseu: olha, Jericó aqui, a cidade está bem situada, mas a terra é ruim, as águas são amargas. Não adianta, do que adianta eu estar num ministério se a terra não produz, se a água é amarga? Ninguém pode se alimentar disso, ninguém pode viver com isso, irmãos. Não adianta estar num lugar bem situado, um lugar que vai me promover. Não adianta eu estar num lugar que eu só tenho promoções pessoais. Não. Deus me coloca no lugar para fazer aquele lugar produzir. Amém? Deus me coloca no lugar. Se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Então o que destrói uma cidade não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Não importa quantos pecadores tem numa cidade, importa quantos justos tem. Se tiver 10, você já viu que um pouquinho de coisa boa pode destruir muita coisa ruim. Não importa quantos pecadores tem em Foz, importa quantos justos estão dispostos a dar a sua vida para tocar essa cidade com a glória de Deus. Não importa quantos viciados, não importa quantos traficantes, não importa quantos imorais, quantos mentirosos, enganadores, corruptos, não importa, importa quantos justos estão dispostos a botar sua boca no pó e dizer: Deus toca essa cidade. E Deus ouve 10 justos, irmãos. Deus está disposto a ouvir a minoria de justiça do que a maioria de injustiça. Um homem, ele disse: eu procuro um homem que fique na brecha para que eu não destrua a cidade. Uma pessoa só, irmão, pode mudar uma geração. Daniel sozinho mudou uma mentalidade na Babilônia. José sozinho. Se você ler Gênesis capítulo 41, versículo 55, a Bíblia diz que quando toda a terra do Egito começou a ter fome, abriu José todos os celeiros e sustentou o Egito. As pessoas iam a Faraó e Faraó dizia: ide a José, o que ele vos disser fazei. Um homem só matou a fome de uma geração inteira, porque ouviu a Deus. Daniel, Nabucodonosor disse que ele tinha um espírito de excelência. Meu Deus. Daniel não abriu uma igreja na Babilônia, ele abriu uma janela para o céu, para Jerusalém. Nós precisamos entender isso, irmãos, que se a gente entender a nossa posição no lugar, na cidade, nós vamos dar um retorno para essa cidade. Amém? Meninos, estudem, vão para as faculdades, dê o seu melhor lá dentro. Se tornem os próximos juízes dessa geração. Se tornem os próximos advogados, os próximos
professor, mas professor ganha pouco, mas Deus não te chamou para ganhar dinheiro, Ele te chamou para transformar uma geração. Tem gente que está deixando o seu chamado porque ganha pouco, e está fazendo aquilo que ganha mais, mas não é o que Deus chamou para fazer. Seja os próximos médicos, os próximos políticos, seja os vereadores na sua gestação, seja na sua gestão, seja os próximos prefeitos, os próximos governadores, seja, influencia onde você estiver. Faça valer a pena, querida. Faça valer a pena. Viva com esse propósito. Não adianta eu estar numa terra bem localizada, se a terra é estéril e as águas são amargas. Sabe o que Eliseu disse? Eliseu disse assim: me dá uma tigela nova, põe sal nela. Sal? Sal é uma coisa terrível. Você já viu que você só pede sal quando você sente falta dele? Alguém aqui vai no mercado e compra sal pela marca? Dificilmente a gente diz: eu não vivo sem aquela marca de sal. Não, a gente compra ele porque salga, irmão. E quanto mais barato, parece que é melhor. O sal parece que quanto mais ruim, melhor. Ele é mais salgado. Ninguém pede sal. Sal é valorizado. Ele não está ali. Você só usa ele quando lembra alguém. Tem sal quando a comida está insonsa. Qual é a maior função do sal? É valorizar os ingredientes da mesa. É valorizar. Ninguém nunca busca sal pela marca. Ninguém quer sal, irmão. Sal aparece, ele mais aparece quando ele é ausente. Porque se a comida está salgada, a gente diz: tem água. A gente só procura o sal quando não tem. Quando a gente pede, ele aparece. Se prepare. Vós que sois o sal da terra, se prepare. Você não precisa fazer mais nada para aparecer, fica tranquilo. O mundo vai precisar do sal. E alguém vai gritar: tem sal. Tem sal, porque a minha vida perdeu o sabor. Alguém pode dar sabor a ela. Fica tranquilo. Daqui a pouco você está lá no porão. José estava lá até que alguém disse: alguém consegue revelar esse sonho? Diz: tem um sal lá dentro. Tem um cara lá dentro do porão, lá na prisão, ele sabe. Quando escreveu na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim, ninguém sabia revelar. Ninguém sabia revelar. Ninguém. Aí a rainha mãe disse: ó, tem um rapaz aí, um senhor, já é velho hoje, mas na época do teu pai esse homem era tremendo. Era um homem da revelação. Teu pai perguntava tudo para ele. Aí mandaram chamar Daniel. Quando Daniel está entrando, Belsazar olha e diz assim: és tu ainda o mesmo, Daniel? Ele disse: sou eu mesmo. Mudou de rei 3 vezes, irmão. Daniel sempre foi o mesmo. Ele disse: sabe o que está escrito ali? Sei. Estás pego, nego. Está escrito ali que pesado foste na balança e foste achado em falta, e agora o reino vai ser tirado de ti e vai ser dado a outro. Mas antes de Daniel revelar, Belsazar disse: olha, se tu conseguir revelar, eu vou te dar ouro, prata. Ele disse: dá os teus presentes para os teus. Não vim aqui por dinheiro, vim aqui dizer para ti: ó, estás pego, nego. A Bíblia diz que naquele mesmo dia Belsazar morreu. É desses homens que eu estou falando, os sals da terra, irmão. A luz do mundo e os sals da terra. Aleluia. Aleluia. Sem aparência e sem formosura, sem propaganda barata. Aleluia. Você olha para eles, você não vê nada neles. É sal.
Mas o mundo vai clamar por esses homens. Escute, o mundo vai clamar, a igreja vai clamar por esses homens. Amós profetizou no capítulo 8, versículo 11, que nos últimos dias haveria uma fome sobre a terra, e não seria fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andariam errantes de mar em mar, procurando a palavra e não encontrariam. Mas fica ligado aí, Sal, você é o recipiente da glória de Deus para essa geração. Deus vai levantar o seu sal da terra. Se preparem. Nos últimos dias Deus vai levantar alguns homens, e é gente improvável, incomum, gente que você olha e diz assim, mas aquele ali não era. Gente que ninguém, os improváveis, sempre é os improváveis. Eu me lembro quando meu Deus, faz tempo isso, eu era pastor da Tarde da Benção, lá do Centro Evangelístico em Itajaí. Eu fazia a Tarde do Milagre, e aí tinha uma mulher que ela vinha sempre com a foto do filho assim. Na hora que eu chamava as pessoas para frente, ela levantava a foto do filho, e ela dizia, pastor, ora pelo meu filho. Eu digo, ora. Aí um dia eu chamei ela e disse, irmã, eu oro toda semana pelo seu filho, o que é que houve? Ela disse, ele está preso, pastor. Pastor, esse meu filho não vale nada. Eu digo, querida? Ela disse, pastor, ele é perigoso, é um menino terrível, e a foto dele dentro da Bíblia. Eu digo, mas a senhora já aceitou Jesus? Ela disse, não, mas eu não preciso, quem precisa é o meu filho. Eu disse, a senhora tem mais filhos? Ela disse, tem mais 2, mas os outros 2 são uma benção, pastor. É só esse que não presta. Alguns dias, talvez meses depois, ela levanta a foto, eu faço o convite, ela vem e aceita Jesus. E a foto do endemoniado dentro da Bíblia. Passou-se uns 2 ou 3 meses, eu creio. Um filho dela, com a esposa, com 2 crianças, vieram na Tarde da Benção também. Quando eu chamei para frente, todo mundo aceitou Jesus. E a foto endemoniada dentro da Bíblia. Passou-se mais algum tempo, o outro filho dela veio para frente. Aí você olhava lá do púlpito assim, a família inteira, todo mundo com a mão na foto do endemoniado. E eu fiquei pensando, Jesus, aquele endemoniado ganhou a família inteira só com a foto, Jesus. A hora que esse menino começar a pregar o evangelho, sai de baixo. Ele nem veio na igreja ainda, já salvou a família. Ele nem veio aqui ainda, já salvou a sua casa, meu pai. Meu Deus, que poder é esse, Jesus? Ele disse, eu sou o Deus do improvável, do impossível, do incomum. Eu faço as loucas coisas desse mundo para confundir as sábias. O bonzinho, o filho bonzinho, o outro bonzinho só vão para o céu por causa daquele endemoniado que estava com a foto dentro da Bíblia da sua mãe. Não subestime o poder e a glória de Deus. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer, com quem Ele quer. Ele é Deus. E pronto. Me dá uma tigela de sal que nós vamos curar essa terra. Bota uma tigela de sal na minha mão, irmão. Me dá uma igreja cheia de sal da terra e luz do mundo, para você ver o que eu faço nessa nação. Eu vou falar que nem John Wesley. Me dá 100 homens que amem a Deus mais do que qualquer coisa na sua vida, e nós vamos salvar o Brasil. John Wesley dizia, me dá 100 homens que amem a Deus mais do que tudo, e nós vamos salvar a Inglaterra. Eu quero só uma tigela de sal. Me dá uma tigela de sal. Eu estou orando para aquela tigela de crente lá de Itajaí virar uma tigela de sal. Estou orando, irmão, para aquela tigela de evangélico virar uma tigela de sal. Aleluia. E nós vamos tocar o mundo com a sua glória, amém? Seja dançando, seja tocando, seja pregando, seja chorando ou seja rindo. Aleluia. Vamos tocar o mundo? Vamos ou não vamos? Meu Deus, isso é avivamento, irmãos. Quando você reconhece
que caiu uma capa sobre a sua vida. Aleluia. E tudo que você precisa é de uma tigela de sal para tocar a cidade, para que aquela cidade, a terra volte a dar frutos e as águas deixem de ser amargas, as águas produzam. Sabe o que me encanta em Eliseu? É que ele pegou a tigela, ele não despejou no rio. A Bíblia diz que ele foi lá na fonte das águas. Quando você quer curar alguma coisa, não adianta você começar daqui para frente, você tem que ir na fonte. Ele foi lá e despejou na fonte o sal. Não adianta jogar na correnteza. Todo ano, irmão, a cada 5 anos nessa nação aparece uma visão nova, tentando salvar a igreja do buraco. Uma visão de crescimento, uma visão estratégica. Não adianta, nós estamos jogando sal na correnteza, não adianta. Nós temos que ir lá na fonte, onde tudo começou. Amém? Nós temos que ir na fonte, ver onde é que a gente se perdeu, ver o que é que a igreja primitiva fazia que a gente deixou de fazer. Nós temos que voltar a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2, 3 e 4, 5. Temos que ver porque que Ananias e Safira morreram, meu Deus. Dando oferta. Já viu alguém morrer dando oferta? Por que Ananias e Safira morreram dando oferta? Irmãos, existia uma regra da lei de Moisés. Dizia o quê? Que se você morasse longe do templo, todos os anos eles vinham no templo para sacrificar, e eles criavam um cordeiro em casa. Quando Jesus expulsou os mercadores do templo, não expulsou só porque eles estavam vendendo, expulsou porque eles estavam barganhando, porque eles podiam, a lei permitia que eles vendessem. Por quê? Porque a lei dizia, não me lembro agora o versículo, depois eu posso achar para você. A lei dizia que se você morasse longe do templo e fosse no sacrifício, você podia vender o cordeiro que você alimentou, que você cuidou, que você criou para sacrificar ao Senhor. Você podia vender o cordeiro lá na sua cidade, e no templo, lá perto do templo, você comprava um cordeiro e sacrificava ao Senhor com o mesmo dinheiro, com o mesmo valor. O que é que acontecia? Eles vendiam o cordeiro lá por 100, chegavam na porta do templo, eles negociavam e faziam o quê? Compravam por 50, botavam 50 no bolso e sacrificavam o cordeiro de 50, mas eles tinham treinado, eles tinham cuidado, eles tinham alimentado um de 100. O problema não era vender, era a barganha. Por isso que quando Ananias e Safira reteram uma parte, eles morreram. Por quê? Porque como se Deus estivesse dizendo, agora mudou aqui, meu filho, mudou o sistema, agora ninguém mais pode reter nada não, porque agora o negócio vai estreitar. Amém? Métodos são relativos ao tempo, mudou o tempo, muda o método, meu filho. Ananias e Safira morreram porque eles reteram uma parte. Antes deles passar ali naquele altar, passou um homem chamado Barnabé. Quem lembra disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o último versículo do capítulo 4. Aí no capítulo 5 começa a falar de Ananias e Safira. No capítulo 4, no final do capítulo, Barnabé, o filho da consolação, a Bíblia diz que era um levita de Chipre. Ele era o que? Um levita. A Bíblia diz que ele vendeu a sua herdade, vendeu a sua herança. Agora eu pergunto para você, levita tinha herança na terra? Por isso que Barnabé vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Porque quando a unção invadiu a cidade, a glória invadiu a cidade, sabe o que é que aquele levita pensou? Eu vou voltar para o ministério, é o meu chamado, eu não posso ter herança na terra. E vendeu tudo e colocou os pés dos apóstolos e voltou para o seu chamado original. Barnabé voltou para o seu chamado original. Porque quando a glória vem, ela coloca tudo no lugar. É como Ezequiel no vale de ossos secos. Quando ele liberou a palavra, cada osso correu para o seu osso. Veio nervo, veio carne, veio pele, veio espírito, e se tornou um grande exército. É assim que Deus vai fazer na nossa geração, irmãos. Quando a palavra for liberada em Foz do Iguaçu, uma palavra profética, quando nós, os crentes, os pastores, os ministros do Senhor, quando fomos para as praças cantar e adorar a Deus, para atrair os céus para a cidade e começar a profetizar: Foz do Iguaçu, sobre você não há encantamento. Foz do Iguaçu, você é a cidade escolhida por Deus. Você, Foz do Iguaçu, vai enviar profetas às nações, vai enviar ministros às nações, vai enviar ministros às nações.
Você vai ver o que Deus vai fazer aqui. Cada osso vai procurar o seu osso. Vai vir nervo, vai vir carne, vai vir pele, vai vir o espírito. Ah, meu Deus, e vai se tornar um grande exército. Aleluia! Eu vou voar aqui hoje. Eu sinto graça de Deus para falar isso para você, meu irmão. Eu sinto graça. Quando Deus está mudando o ciclo, nós temos que ficar ligados. Barnabé, ele era levita de Chipre. Era um levita não tinha herança, e Barnabé tinha herança na terra. Então ele vendeu tudo e colocou aos pés dos apóstolos para dizer o quê? Estou voltando para o ministério. Ananias e Safira reteram uma parte e morreram. Por quê? Porque ele entrou na fila de Barnabé. Barnabé tinha passado naquele mesmo altar alguns dias antes e depositado tudo. Se eu quero reter uma parte, eu não posso ter aliança com quem está dando tudo. Se eu quero reter uma parte, eu não posso entrar na fila de quem está dando tudo. Eu não posso nem congregar com quem está dando tudo, porque senão eu vou sobrar na cadeira. Aleluia. Cavalo coça cavalo, meu filho. Você nunca olhou no pasto e viu um cavalo coçando uma vaca? Cavalo passa com cavalo, vaca passa com vaca, boi está ali com os boi, aí no meio das vacas também. Por quê? Não adianta. Deus está juntando. Ontem eu conversava com o pastor Ademir lá no Espaço Esperança. Eu digo, Deus está juntando pessoas. Esperança não, como é que é? É esperança também, não é, irmão? É quero viver, né? Esperança de querer viver, né? É isso. É que eu falei o verbo subjuntivo do pretérito imperfeito. Estava lá conversando com o pastor Ademir, falando, pastor Ademir, Deus está juntando as peças. Uma pecinha de Lego, quando você acha um leguinho assim, uma pecinha, não tem sentido, mas aquela peça ela completa algo. Eu vejo que Deus está juntando a gente. Amém? Deus está nos juntando, porque não importa mais, é da minha igreja, é do meu ministério. Nojo isso. Só pode sentar na minha mesa se for do meu ministério. Vomita e põe para fora, irmão, pelo amor de Deus. Deus está juntando as pessoas, irmãos. Deus está juntando os homens. Amém. Está juntando as famílias. Homens que estão carregando a mesma coisa. É um ajudando o outro. Eu tenho falado com pastores. Quarta-feira eu estava pregando em Balneário Camboriú, numa igreja com 40 pessoas. E tinha outro pastor, amigo meu, lá na nossa igreja, com mais de 1000. Eu fui lá servir aqueles 40 irmãos de um pastor que me ama, que eu amo. Servir um homem que está começando no ministério. Está lá começando, lá suando para pagar o aluguel da igreja. Suando, irmãos, para manter uma igreja com 40 pessoas, a maioria deles jovens, adolescentes. Irmãos, nós estamos entrando num lugar em Deus. Deus está juntando o sal, irmão. Ele está juntando o sal. Aleluia. E se o sal se tornar insípido, para que ele serve? Para ser pisado. Por isso tem o vale do sal. Já viu a campanha do sal? Que passa pelo vale do sal. É porque se ele não servir para mais nada, é só para ser pisado pelos homens mesmo. Nós não fomos chamados para isso, querido. Nós somos sal da terra, nós somos tempero para essa geração, amém? Nós viemos trazer sabor ao mundo, pelo amor de Deus. Perde essa cabeça evangeliquez e entra no lugar em Deus. Não pense que Deus é católico, que Deus é evangélico. Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e agora é evangélico, está na igreja evangélica. Não, Deus é santo. Santo. Sabe o que está acontecendo na Europa? Nós estivemos lá em maio. Sabe o que está acontecendo na Europa? Pessoas estão aceitando Jesus sozinhas. Elas têm visões com Jesus sonhando. Pessoas de outras religiões, budistas, muçulmanos. Pessoas que Jesus está se revelando para elas. Ninguém nem prega para elas. Jesus aparece no quarto e diz: eu sou Jesus. Que era trabalho para nós fazermos. Trabalho para a igreja fazer.
Eu recebi um vídeo de um menino aqui do Nordeste, um menino de uns 8 anos. Mandaram um vídeo para mim, na rede social, um menino de 9 anos. Ei, pastor Luiz Hermínio, ele fala assim, engraçado, né? Eu disse, ô pastor Luiz Hermínio, vem em nossa cidade, pelo amor de Deus. Vem aqui em nossa cidade. E aí, cara, eu amo você. Aí começou a chorar o menino de 9, 8 anos. Eu ouço suas mensagens todo dia, pastor, nós somos missionários, eu quero ir para as nações pregar o evangelho. Eu digo, Jesus, me leva lá. Eu quero ir lá. Tem gente com fome, irmãos. Pessoas com fome, que tudo que tem. Você não viu nunca ninguém morrer de fome? Você já foi numa África ver alguém morrer de fome? E nós estamos aqui tristes porque às vezes o pastor não pregou uma palavra que falou com a gente. Pessoas estão morrendo, perdendo as suas famílias, porque a Bíblia foi traduzida por ele. Pessoas inteiras morreram, famílias inteiras morreram queimadas vivas, porque o pai resolveu confessar Jesus. E nós no Brasil cobrando para ir nas igrejas pregar. Pelo amor de Deus, você que é pastor, nunca mais leve ninguém na sua igreja que cobra para fazer isso. Ah, mas é para trazer o povo. Para trazer o povo é só Deus quem traz o povo, irmão. Programas não geram filhos, geram garotos de programas. E garotos de programas fazem sexo por dinheiro, fazem intimidade por dinheiro. Não é para gerar filho. Ninguém aqui vai querer gerar filho com um garoto de programa, vai? Alguém aqui vai querer gerar filho com uma prostituta? Não, você quer gerar filho com quem você tem intimidade, com quem você tem aliança. Então deixa Deus curar a igreja, pelo amor de Deus. Jesus quer curar a igreja, irmãos. Todos nós, pregadores, ministros de louvor, precisamos comer, precisamos viver. Eu sei disso, eu tenho 4 filhos, 4 netas. Eu sei o que é ir numa igreja, você pregar 4, 5, 6 dias às vezes. O pastor não gostar da mensagem e não pagar nem a sua conta do hotel. Eu sei o que é isso, por isso Deus me preparou para viver nesse lugar. Eu sei o que é ir numa igreja e as pessoas baterem nas costas da gente e dizer assim, depois eu mando uma ofertinha para você. Eu sei o que é ir numa igreja, vender material, e nem o material da gente eles pagarem. Mas o meu caráter não depende do caráter dos outros. O meu caráter foi conquistado lá na cruz, foi fincado lá na cruz por Jesus. Não tenha medo de entrar na obra de Deus pela falta do dinheiro, irmãos. Quer saber de uma coisa? Tem muita gente aqui que tem chamado, mas tem medo. Como se você nunca precisasse de dinheiro. Faça as coisas para Deus sem dinheiro. Porque senão, se você for tentado para fazer por dinheiro, você vai fazer para o diabo pelo um salário melhor. Essa é a hora que você diz é verdade. Se eu estou falando alguma besteira, me joga um tomate. Mas se eu estou falando algumas coisas que você tinha vontade de falar, levante a sua mão e dá glória a Deus. Vamos curar a fonte. Vamos curar a fonte. Você está disposto a curar a fonte? Você pode imaginar o que um vídeo que foi gravado aqui hoje pode fazer numa nação? Você pode imaginar o que uma música dessa pode fazer numa nação? Você pode imaginar o que uma pregação pode fazer numa nação, irmãos? É 2 para mim? Para trocar? Não, eu quero esse. Isso mesmo. Aleluia. Irmão, esse aqui está horrível aqui em cima, me ajuda. Você pode imaginar o que uma pregação pode fazer na sua vida? Você está aqui hoje porque Deus te pegou pela palavra. Não foi um programa, foi a palavra. Irmãos, quem é ganho por programas, quando o programa acabar,
Acabou aquela alma. Se ela não estiver firme em Deus, ela se acaba também. Por isso, irmãos, vamos andar. Opa, ficou bom, irmão. Veja que tu és profeta aí em cima. O Senhor te use. Não, porque ninguém elogia você, né, irmão? O cara que mais sofre na igreja, sabe o que é? É o cara da mesa de som. Eu tenho um lá em casa que quase mato ele. Mas quando tá bom tem que dizer também, amém? Mas não é para ficar bobo não, tá? Querido, entenda isso, querido. Deus vai colocar uma tigela de sal na mão. Eu vejo que vocês estão construindo aqui uma tigela de sal. Mas não fica jogando na correnteza. Vai lá na fonte, vê como tudo começou, vê como a igreja primitiva nasceu, e vamos andar exatamente como ela andou, e vamos viver as guerras de Apocalipse. Nós estamos em Apocalipse, mas o nosso modelo é primitivo. Vamos curar a fonte. Se a fonte for curada, todo o rio será curado, irmãos. Amém? Se a fonte for curada, todo o rio será curado. Não adianta a gente ficar jogando o sal na correnteza. Nós temos que jogar na fonte. A fonte. Temos que remir a fonte. Às vezes assim, quem é crente aqui há mais de 20 anos? Aí a gente fica pensando, hoje aí a pastora lá estava falando na mesa de como é gostoso começar no evangelho, né? O pastor dá uma pesada aqui, a gente se joga na cadeira. A gente, tudo que fala para a gente é gostoso, não é? E às vezes diz, esfriei na fé. Não, irmão, esfria não, deixa Deus te pegar. Não esfria não, vai para cima. Agora que a gente deveria adorar mais, por quê? Porque a gente conhece mais as coisas. Agora a gente tem mais conhecimento, irmãos. Mais conhecimento. Agora a gente sabe quem está adorando. Aleluia. A gente adora com entendimento. A fonte da igreja é o Ide. Águas amargas, terra estéril. Chega, não vai ter mais em nome do Senhor Jesus. Deus vai levantar alguns saus da terra que vão curar essa nação, amém? Se prepare, pastores. Vai ter dias, pastores, que você vai ter que deixar a sua igreja no domingo e ali na outra denominação, na outra igreja, para ajudar os irmãos, só para liberar uma palavra que Deus te confiou. E fica tranquilo, Deus vai guardar a sua casa. Eu aprendi uma coisa com o Senhor: se eu cuido das coisas dele, Ele cuida das minhas coisas, até porque as minhas foi Ele que deu. Jesus quer curar a fonte, irmão. Alguns de nós, pastores, ministros do Senhor, precisamos voltar à fonte. Sabe por que eu desliguei o celular, irmãos? 37 dias. Porque tinha muitos dias que eu estava me movendo só como um pregador. Era tanta agenda, tanta viagem. Eu só queria cheirar Ele de novo. Eu só queria entrar num quarto sem pressa e cheirar Ele. Eu fico lembrando de Davi, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 14 a 17. Davi está já no final da sua carreira. Ele respira fundo assim e diz: que saudade daquela aguinha lá da fonte de Belém. 3 homens só escutam o sussurrar dele. Por que Davi queria da fonte de Belém? Eu estive lá ano passado, em Belém. Eu e a minha esposa estivemos lá com uma equipe de pastores. O lugar que eu mais chorei em Israel foi lá. A fonte de Belém. Os campos de Boaz e de Ruth. A bisavó de Davi. Foi ali que Ruth deixou de juntar espiga no chão e passou a ser a dona da fazenda. Só porque se deitou aos pés do remidor. Irmão, quem deita aos pés do remidor nunca mais vai juntar espiga no chão. Quem come do chão são os cachorrinhos que comem da mesa dos seus donos. Você não tem dono, você é filho. Filho come na mesa. Eu chorei tanto naqueles campos de Boaz.
Davi se lembrou da fonte de Belém. Davi já era rei de Israel, já estava no final do seu ministério, mas ele disse: quem me dera. No meio de uma guerra contra os filisteus, ele disse: quem me dera uma aguinha daquela de Belém. Por que Belém? Porque lá foi que tudo começou. Lá em Belém que ele cuidava das ovelhas do seu pai. Foi lá em Belém que ele derrubou o primeiro leão e o primeiro urso. Às vezes tudo que a gente quer é voltar àqueles primeiros dias, aquelas vezes que a gente não sabia muita coisa, que a gente tinha que pregar o domingo e passava o domingo trancado o dia inteiro, porque tinha que falar 40 minutos. Tudo que a gente queria era mais uma revelação, mais uma palavra. E hoje tem tanta coisa para fazer, tanta gente para atender. Alguns de nós precisamos voltar, irmãos. Voltar ao início. Voltar que quando você pegava a Bíblia. Teve um ano aí atrás que eu estive em Angola. Nós fizemos uma conferência para pastores. Levamos 100 Bíblias Shed para dar de oferta, junto com o ministério de um pastor amigo nosso. Eu fiz uma campanha de Bíblias na igreja. Levei mais 70 Bíblias de estudo. Pagamos uma fortuna de excesso de bagagem. Quando nós chegamos, fizemos a conferência. Você dava a Bíblia para as pessoas, para os pastores que andaram 70 quilômetros de bicicleta. O cara chegava com uma garrafa PET amarrada, uma garrafa PET cortada no meio com arame, era o sapato do cara. Pastor de uma congregação. Alguém deu um paletó para ele que as mangas sobravam, uma calça que ele amarrou aqui atrás, bem vestido. Falava com a gente assim: pastor, estou feliz, porque é a primeira vez que eu vou ter uma Bíblia inteira. Uma Bíblia inteira, cara. Isso não cabia na minha mente medíocre. Ele disse: porque eu nunca tive uma Bíblia nova inteira. Eu sempre tive pedaços da Bíblia. Cara, pedaços da Bíblia. E ele dirigia uma congregação. Eu fui pregar numa cidade chamada Ribaue, em Moçambique. Quando eu acabei de pregar, o pastor me deu 3 ovos de oferta. Eu disse: não, mas eu não quero. Eu chamei o intérprete, disse assim, que eles falavam a língua tribal. Eu disse: não, eu não quero. Ele disse: pastor, esse é o almoço dele, ele está te dando o almoço. Hoje ele vai ficar sem comer porque recebeu uma palavra do Senhor. Eu digo: não, eu não sou crente, Jesus. Eu não sou crente, me leva de volta. Me gera de novo. Me gera de novo, Senhor. Me socorre, me salva a minha vida. O dia que nós pararmos de chorar por isso, irmãos, o dia que a gente não entender mais, que a gente não conseguir mais sentar no meio fio para ouvir um morador de rua, e em vez de julgá-lo, saber por que ele está ali na rua, porque alguém o frustrou, alguém o traiu, ou ele mesmo foi gerado numa casa destruída. O dia que a gente descobrir por que as pessoas choram, o dia que a gente descobrir por que Deus me encheu, é para mim curar as fontes. Eu quero voltar a Belém. Eu quero dizer para você: olha aqui para mim. Não tem problema Deus te enriquecer, não tem problema você morar melhor, ter um carro melhor, uma casa melhor, um relógio melhor, um sapato melhor. Não tem problema, porque Deus quer fazer isso com a gente. Ele quer nos abençoar muito, porque é isso que Ele quer fazer. Deus está chamando provedores nessa geração. Não tem problema Deus te dar tudo isso, mas nada é se comparado à sua glória, à sua presença. E vai ter dias que Deus vai dizer: tira isso, dá isso para alguém, eu quero você mais perto. Deus vai te dar e não há limites para que você dê também. Não tem limites, irmão. Hoje eu moro melhor, eu tenho uma casa melhor, eu tenho um carro melhor, eu uso um relógio que alguém me deu, um sapato que alguém me deu. Eu estou vivendo melhor, minha esposa está bonita, linda cada dia mais. As pessoas, a gente vai no restaurante comer, quando levanta, eu vai pagar a conta, o garçom diz: não, pastor, alguém pagou a sua conta. Eu digo: que isso? Nem direito de pagar a conta a gente tem. Eu moro numa cidade pequena, todo mundo conhece a gente. Você para no posto de gasolina quando vai abastecer. Quantas vezes o irmão disse: não, pastor, hoje é por minha conta. Quantas vezes eu comprei uma camisa, disse: não, vou comprar, eu gostei da cor, eu quase não compro nada. O irmão diz: leva, pastor.
Eu digo: Deus, tanto favor assim para quê? Ele diz: porque muitos vão bater na sua porta e você vai ter o mesmo favor com eles. Para você conhecer o meu coração, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí eu dizia assim, Adalberto: Deus, o Senhor me deu uma camisa. Ele disse: não, não foi uma camisa que eu estou te dando, eu estou te dando o meu coração, para você saber como que é ganhar alguma coisa de alguém. Ensine os outros também como que é isso. Dê a eles um relógio, um sapato, um carro. Isso não é a bênção de Deus. Isso é só os mimos de um coração bom e generoso que você tem e Deus te dá. E não há limites. Quanto mais você libera, mais Deus vai te dar. E não tem negócio, Deus vai te dar mesmo, irmão. E não tem para ninguém. E se você é bom, Deus vai ser bom com você também. E se você não for bom, Ele vai ser bom para você, porque Ele gosta de ser bom. Deus não é bom, Ele gosta. Ele gosta de ser bom, porque Ele é bom para quem não é bom para Ele. Nessa noite, eu vejo Deus enchendo tigelas de sal. Como é o nome do ladrão da cruz, você sabe? O ladrão da cruz foi salvo ou não foi? Mas como é o nome dele? Ladrão da cruz. Porque ele não teve tempo de descer da cruz e remir o seu passado. Ele foi salvo dali por diante, mas até hoje nós o conhecemos como o ladrão da cruz. Deus está nos dando oportunidade de remir a nossa história, de remir a nossa história, para que deixamos uma casa correta para os nossos filhos, uma casa abençoada para os nossos filhos. Amém, querida? Então, eu quero terminar com isso. Deus nessa noite está dizendo assim para mim e para você: se você estiver numa terra estéril, num lugar de águas amargas, deixa eu dizer algo para você. Pega essa bacia de sal, vai remir a fonte, vai preparar a fonte. Amém? Todos os dias eu estou consultando as Escrituras para saber como que é os princípios de Deus, como que a igreja primitiva andava. Eu quero andar assim, eu quero ficar parecido com Jesus. Não é o que eu tenho que diz quem eu sou. Deus está preparando a gente, irmãos, para andar num lugar maior. Eu sei que essa mensagem assim, ela dá uma paulada dentro da gente, não dá? Amém? Em 2003 foi a primeira vez que eu fui a Angola. E eu vi uma coisa lá em Angola interessante do pós-guerra. Depois da guerra, o país contratou algumas empresas para tirar as minas, porque mesmo depois da guerra, muitas pessoas ainda estavam pisando nas minas e explodindo, perdendo braços, pernas. Deixa eu dizer algo para você. Só que aquelas empresas que foram contratadas para tirar as minas, levavam anos para tirar as minas, porque não foi elas que tinham colocado. Sabe quem é que tem que tirar as minas? É você. Sabe quem que tem que tirar as minas da sua família, que pessoas têm pisado e se machucado até hoje? É nós que um dia colocamos a mina ali. Um dia colocamos a mina ali. O Samuel, meu filho que está sentado ali, quando ele tinha 6 meses de gestação, nós fomos fazer uma ultrassonografia e detectamos que estava com síndrome de Down. E eu particularmente não tinha problema de ter um filho especial, porque Deus só dá filhos especiais para pessoas especiais.
Mas nós tínhamos uma promessa de Deus. Eu vi o Samuel antes dele nascer. Eu estava um dia escrevendo na minha cozinha uma mensagem para pregar. Eu vi aquela criança passar correndo, loirinho dos olhos azul. Parou, olhou para mim e riu e saiu. Aí assim me olhou e disse: que foi? Eu disse: eu vi uma criança passar aqui. Ela disse: não é uma criança, é o nosso cachorro, é o Pudo, que tinha um Pudo lá. Aí eu disse: não foi uma criança. Ela foi lá, o Pudo estava preso. Ela disse: tu viu mesmo? O Scott está preso, tu viu uma criança passar? Eu digo: vi, irmão. Ela disse: será que nós vamos ter mais um filho? Eu digo: vamos ter mais um filho, vamos. Então nós vimos ele antes dele nascer. Ele foi programado. Era o filho da nossa velhice. Eu fui pai quase com 40. É o filho para ir no mercado, lavar o carro, né? Pega o sapato para o pai ali, depois. Com 6 meses ele tinha síndrome de Down no ventre. E não tinha o 5º dígito da mão direita, o 5º dedo da mão direita. Está lá todos os exames da minha casa. E eu fui orar, nós oramos, eu e ela, e Deus não nos permitiu falar para ninguém. Que às vezes é coisa que a gente tem que acertar em casa. E nós oramos e jejuamos, eu e ela, não falamos para ninguém. No 38º dia, 37º dia do jejum, Deus falou comigo. Disse: Luiz, você nunca contou seus pecados para sua esposa. Eu digo: Deus, deixa disso. Não precisa saber, nós já temos uma aliança, Senhor. Nós dois temos uma aliança. O Senhor disse: ela precisa saber. Sim, tem uma janela aberta na sua casa que o inimigo está usando contra você e eu não posso fazer nada. Ele tem legalidade. E Deus me falou uma coisa interessante. Ele disse: o ser mais legal depois de mim é o diabo. Ele disse: o diabo só trabalha se ele tiver legalidade. Naquela noite, era uma quinta-feira para sexta-feira à noite. Eu sentei na frente dela e começamos a conversar. Disse: amor, tem umas coisas para te falar. E comecei a falar. Lembra aquilo? Lembro, foi eu que fiz. Lembra? Foi eu. Comecei a contar tudo. Nós choramos uma noite inteira. Era 6 horas da manhã, nós estávamos conversando. Aí você vê que a lista era grande. Era muito grande. Nós choramos e choramos, e depois dobramos os joelhos, e eu pedi perdão para Deus, pedi perdão para minha esposa. Coisas que eu fiz contra ela no passado, que ela não sabia. Coisas que eu, não vai chegar em casa e fazer isso, não corre esse risco, por favor. Deus tem que dar uma palavra para você. Mas para mim Ele deu. Isso era uma sexta-feira de manhã. Na segunda-feira nós voltamos na clínica para fazer mais um tratamento de ultrassonografia. A médica ficou apavorada, que ela passava a maquininha. Ela dizia: ué, eu não sei o que está acontecendo. Eu dizia: eu sei. Ela dizia: eu sei. Eu dizia: eu sei. Os exames que estão lá em casa estão escritos assim: as síndromes de plexocoroide citadas nos exames anteriores totalmente se involuíram, desapareceram. Elas sumiram. E do 5º dedo fala assim, ó: há um aumento significativo no 5º dígito do membro direito. O dedo começou a crescer. E o Samuel realmente ele é uma criança especial. Porque desde muito cedo ele tem uma percepção musical muito grande. Ele pega um violãozinho, ele se vira. Ele pega um teclado, ele se vira. Ele toca bateria desde 4 anos. Com 2 anos e meio eu botava ele dentro do carro comigo: vamos orar em línguas. Eu olhava para ele e dizia: Chacataralabaxaia. E ele dizia: Chequetererebere. Ele está meio malandro para orar em línguas hoje, mas isso é a idade. Sabe quem é que vai remir a nossa casa? Somos nós, irmãos. Sabe quem é que vai jogar a bacia de sal lá na fonte? É eu. Eu sou o sacerdote, eu vou fazer isso. Eu vou remir, eu estou construindo uma base correta para o meu filho caminhar. O meu filho não vai precisar passar tudo que eu passei. Até porque ninguém
me discipulou para andar nesse lugar. Nós temos, hoje eles têm a nós, por isso que Deus agiu com mais misericórdia com Davi do que com Salomão, porque Davi não tinha um modelo, mas Salomão tinha, porque Deus disse: faz tudo o que fez o teu pai Davi, então tu serás abençoado. Davi não tinha um modelo para seguir. O pai que gerou ele no ministério queria matar ele. Os irmãos não gostavam dele. Davi era um homem sem modelo, e quando você não tem um modelo, o nível de misericórdia de Deus aumenta nas nossas vidas. Mas por isso que muitos de vocês não vão ter desculpas, porque hoje nós estamos trabalhando para deixar um modelo correto para vocês. Eu tive que passar por drogas, por prostituição, por engano, por mentira. Fui um miserável, endemoniado, para que hoje os meus filhos não precisam passar por isso. Eles não precisam passar por isso. Eu não tive modelo. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 12 anos para 13. Eu não tive modelo nem biológico e nem espiritual. A maioria dos pastores que passaram na minha vida quiseram me matar. Por quê? Porque eu sou esse cara aqui, ó. Eu não consigo ser de outro jeito. Sempre os honrei, sempre os respeitei, mas muitos deles, não todos, nem todos, muitos me discipularam e me serviram, mas todos aqueles contribuíram para tirar algo melhor de mim. Porque se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, olhe para Davi. Quantas pessoas passam na sua vida? Olha quantas passaram na vida de Davi. Sabe quem passou na vida de Davi? Saul. Um cara que você serve e depois quer matar você. Sabe quem passou na vida de Davi? Absalão. Aquele filho que você gera, discipula, abençoa, e tudo que ele quer é o seu lugar no trono. Sabe quem mais passou na vida de Davi? Golias. Aquilo que você tem que derrubar sozinho, ninguém vai te ajudar. Não adianta nem pegar a arma dos outros, tem que ser com as suas armas. Sabe quem vai passar na vida de Davi? Doeg. Aquele homem que viu Davi na casa dos sacerdotes e foi lá caguetar para Saul. Saul foi lá e matou os 85 sacerdotes. Sabe quem passou na vida de Davi? Mical. Aquela pessoa que você pensa que vai te elogiar e critica a sua adoração, critica a sua forma de tocar a Deus. Tantas pessoas. Sabe quem vai passar na vida de Davi? Simei. Aquele homem que fica amaldiçoando Davi do outro lado do rio. Para ser uma pessoa segundo o coração de Deus, vai passar muita gente na sua vida para tirar o seu melhor, querido. Pessoas que todos eles vão contribuir, tanto os bens como os maus. Tanto aqueles que te fizeram bem, como aqueles que te fizeram mal. Quem te fez mal te aperfeiçoou mais. Quem te fez bem te deixou melhor. Então fica tranquilo. Nós, igreja brasileira, estamos precisando remir a fonte. Levante sua mão comigo, Foz do Iguaçu. Essa cidade não vai ser estéril e essas águas não vão ser amargas. Amém? Nós temos que entender isso. A Bíblia diz que o Senhor salvou Jacó e remiu Israel. A Bíblia diz que Ele salvou Jacó e remiu Israel. Fica de pé comigo, por favor.